A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia de hoje vamos estar lendo lá em Apocalipse 12, no seu versículo 7. Vamos falar sobre esta guerra, esta luta que houve lá no céu. E o nosso Deus, como sempre, é vencedor. Olha só o que fala lá no versículo 7. Houve peleja no céu. Miqueiel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, se foi atirado para a terra, e com eles os seus anjos. Então houve grande voz no céu. Meus amados irmãos, nós sabemos que Satanás, antes de ser diabo, antes de ser Satanás, ele era um anjo de luz. Ele era Lúcifer. Na realidade, Satanás, antes de ele cair por orgulho, porque você sabe da história, Satanás ele queria ser igual a Deus. Mas quem se iguala a Deus? Deus é o único. Como pode uma criatura ser mais ou ser igual ao seu Criador? De forma nenhuma, jamais. Então, todos os seres vivos que existem, e quando eu falo seres vivos em geral, tanto no mundo espiritual, como anjo, arcanjo, serafim, os demônios, né? Como também no nosso mundo cotidiano da matéria, seres humanos, e inclui animais. Então, nada pode ser maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é invencível nas batalhas. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. É digno de ser adorado, digno de ser glorificado. Não há outro além dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Satanás, já visto desta forma, né, este anjo Lúcifer, ele deixou entrar no seu coração, né, esse desejo de ser igual a Deus, se igualar com Deus. Mas como Deus é onipotente, onisciente e onipresente, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e sonda os corações, ele viu este orgulho em Satanás. E imediatamente Deus ele age. Ele chama Miguel e Miguel expulsa. É por isso esse texto que a gente leu aqui. Expulsa Lúcifer do céu. E ele passa a ser um anjo caído. E detalhe, quando Lúcifer desce do céu, quando ele é expulso do céu, ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos. Você tem noção do que significa uma terça parte dos anjos do céu? É gente que não se acaba mais. É por isso que nós sofremos aqui na terra ataques de espíritos imundos, e cada um dá o nome que quer. Tem uns que chamam de encosto, tem outros que chamam de... Enfim, cada um dá o nome que acha que deve ser. Mas o fato é que há demônios espalhados por todo lugar, porque quando o anjo ele guerreou contra Satanás, ele expulsou e caiu exatamente aqui na terra. Mas vamos falar um pouco antes disso tudo acontecer. Antes desta guerra travada lá no céu e com a vitória do nosso Cristo, com a vitória do nosso Deus. Quem era Lúcifer lá no céu? Segundo os historiadores, segundo alguns relatos bíblicos, Lúcifer ele era o regente do coral celestial.
Há alguma especulação até que quando Lúcifer, né, esse regente do coral celestial, andava, possivelmente nele havia instrumentos musicais. À medida que ele andava, ele glorificava a Deus com aqueles louvor. Então foi dado para ele este dom exatamente para ele adorar a Deus. E ele era assim que ele fazia. Porque o nosso Deus, ele é digno de tudo e de todas as coisas. Se é uma coisa que o nosso Deus ama, é ser adorado pelas suas criaturas. Até porque foi para isso que ele nos fez. Nós somos adoradores e precisamos adorar o nosso Deus. Mas ele vai dizer na tua palavra: os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Nós não vamos adorar a Deus de boca para fora, em espírito e verdade. E o trabalho deste anjo, o trabalho de Lúcifer, era exatamente esse. Mas quando ele achou, né, possivelmente, que só quem adora a Deus sou eu, não tem mais ninguém, ele não fez ninguém para adorar, a não ser eu. Só eu tenho este poder de adorar, porque em mim foi feito isto. Então, quando ele achou que ele era alguma coisa, ele foi expulso do céu, exatamente por conta desse orgulho que entrou no coração. Quando ele é expulso do céu, ele não perdeu esse dom. Ele desceu aqui para a terra com esse dom. E o que eu quero falar? Eu quero tocar um pouco no assunto das músicas secular, da origem dessas músicas, da maioria das músicas secular, de onde ela vem. E qual é a diferença de uma música secular e um louvor a Deus? Entenda que todas as vezes que você, eu, ouvimos uma música secular, é porque a gente quer atrair alguma coisa. Se você ouve uma música romântica, você entra naquele romantismo que a música te leva. Se você ouve uma música de embalo, uma música que vai mexer com o seu espírito, que vai fazer você tirar o pé do chão, você entra naquele embalo com aquela música. Se você ouve uma música melancólica, uma música, sabe, que vai mexer com a sua alma, que vai fazer você lembrar de situações e de coisas que faz até você chorar, então você vai ser envolvido com aquela música. E nós viemos multiplicando cada dia mais o nível de música. Hoje temos sofrência, né? Quando você ouve uma música de sofrência, normalmente você lembra daqueles casos passados que mexeu com a sua vida, e aí você termina de uma certa forma atraindo aquelas lembranças para isso. Então você vê que a função das músicas seculares é exatamente estar atraindo algo em você, estar atraindo alguma coisa que vai mexer com você, vai mexer com o teu espírito. E o louvor é totalmente diferente. Quando um louvor é levado a Deus, ele não vai atrair de você lembranças ou levar você a uma emoção, mas sim vai levar você a adorar aquele que é digno de todo louvor e de toda honra, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, todas as vezes que nós estamos na igreja, né, e quando ali acontece o louvor a Deus, e hoje em dia temos que tomar muito cuidado com certos louvores, porque nem todos os louvores é para agradar a Deus. Existem louvores hoje que é misturado com romantismo e mexe com as suas emoções, e não leva a nada de adoração a Deus. Ele simplesmente mexe com as suas emoções. É como se fosse uma música secular. Mas aí é outro detalhe que a gente vai falar em outro momento. Mas o que eu venho falar agora é que Lúcifer, quando foi expulso do céu, ele trouxe essa profissão. E qual é o intuito de quando você ouve uma música secular e você atrai o quê? Então aquilo que você atrai pode lhe levar a um sofrimento, pode te levar a um pensamento. E tem casos até que deixa você bem para baixo com um certo tipo de música, mexe ao ponto que bota você no chão mesmo. Então, que nós viemos ouvir um louvor, que venha tomar cuidado com aquilo que nós vamos atrair através de uma música. Que nós viemos louvar e glorificar ao nosso Deus. Porque uma coisa eu digo a você com toda certeza, há muitas músicas que são executadas, há muitas músicas seculares que ouvimos, que é muitas das vezes uma adoração às coisas mal, é uma idolatria,
Destruição a valores.